Nos anos 60, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, mais conhecido como MIT, se tornava um local fervilhante de inovação e experimentação. Em meio a laboratórios repletos de computadores e engenheiros entusiasmados, um novo termo começava a ganhar vida: hacker. O uso inicial da palavra estava longe das conotações negativas que muitas vezes a cercam hoje em dia. Em vez disso, os hackers eram vistos como pessoas curiosas, que tinham uma paixão genuína por entender como as coisas funcionavam e, mais importante, por modificar e aprimorar sistemas existentes. A cultura hacker do MIT emergiu a partir de um ambiente acadêmico que incentivava a criatividade e a exploração. Os estudantes, imersos em projetos desafiadores, começaram a usar o termo hacker para descrever aqueles que se destacavam na arte da programação e na manipulação de máquinas. Era um rótulo de prestígio, reservado para aqueles que conseguiam desvendar os segredos dos sistemas complexos e encontrar soluções inovadoras para problemas técnicos. Essa prática era tão comum que, ao longo do tempo, a palavra começou a ser utilizada de maneira mais ampla, abrangendo não apenas a programação, mas também qualquer forma de engenhosidade técnica. Um dos primeiros exemplos notáveis dessa cultura hacker no MIT foi o famoso Tech Model Railroad Club, onde os membros se dedicavam a construir e operar maquetes de ferrovias. Os estudantes do clube eram conhecidos por suas habilidades em eletrônica e programação, e rapidamente começaram a experimentar com os controles e sistemas que utilizavam. A ideia de hackear tornou-se sinônimo de otimização e criatividade, em vez de subversão. Esse espírito de inovação se espalhou, e logo, o termo hacker começou a ser associado a qualquer um que se aventurasse a explorar e reconfigurar sistemas, sejam eles mecânicos ou digitais. Com o avanço da tecnologia nas décadas seguintes, especialmente com a popularização dos computadores pessoais, o cenário se transformou. O MIT, que já era um berço de inovações, viu o surgimento de uma nova geração de hackers que se aventuravam no mundo da programação de software. A cultura hacker começou a se expandir além das paredes do instituto, influenciando outros campos universitários e ambientes tecnológicos. Em comunidades como o Almebro Computer Club, na Califórnia, os entusiastas de tecnologia se reuniam para compartilhar ideias, discutir inovações e, claro, hackear os sistemas disponíveis. Nos anos 80, a noção de hacker começou a ser popularizada pela mídia. Livros e filmes começaram a retratar hackers como figuras carismáticas, muitas vezes desafiando o status quo e lutando contra sistemas opressivos. Essa representação, embora glamourosa, também trouxe uma nova camada de complexidade ao termo, que começou a ser associado não apenas à criatividade e inovação, mas também a atividades ilícitas e éticas questionáveis. Um exemplo emblemático dessa nova percepção foi o caso de Kevin Mitnick, que se tornou uma das figuras mais notórias do hacking na década de 1990. Mitnick, um ex-aluno do MIT, foi preso por invasão de sistemas de grandes empresas, e sua história alimentou a narrativa de que hackers eram quase como vilões modernos, capazes de superar as barreiras de segurança mais robustas. Essa dualidade na percepção do termo hacker refletiu a crescente tensão entre a inovação tecnológica e as preocupações com a segurança e privacidade. Enquanto isso, as comunidades hacker continuavam a prosperar, com muitos indivíduos se unindo em torno do ideal de compartilhar conhecimento e promover uma cultura de acesso aberto à informação. A partir dos anos 90, o conceito de hacker ético começou a ganhar força, com profissionais que utilizavam suas habilidades para fortalecer a segurança dos sistemas, em vez de explorá-los de maneira maliciosa. Essa nova abordagem ajudou a redefinir o que significava ser um hacker, enfatizando a importância da ética e da responsabilidade no uso da tecnologia. Assim, ao longo das décadas, o termo hacker passou de uma brincadeira entre estudantes do MIT a um símbolo da cultura digital. Embora a palavra tenha adquirido conotações diversas, o espírito original de curiosidade, criatividade e inovação ainda vive na essência da comunidade hacker. Essa transformação reflete não apenas a evolução da tecnologia, mas também as complexas interações sociais e éticas que moldam nossa relação com o mundo digital. O legado do MIT e de seus pioneiros continua a influenciar a maneira como entendemos o hacking hoje, lembrando-nos de que, em sua essência, o hacking é uma busca incessante por compreensão e aprimoramento, um testemunho da capacidade humana de criar e inovar em face dos desafios. Nos anos 60, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, mais conhecido como MIT, se tornava um local fervilhante de inovação e experimentação. Em meio a laboratórios repletos de computadores e engenheiros entusiasmados, um novo termo começava a ganhar vida: hacker. O uso inicial da palavra estava longe das conotações negativas que muitas vezes a cercam hoje em dia. Em vez disso,
Os hackers eram vistos como pessoas curiosas, que tinham uma paixão genuína por entender como as coisas funcionavam e, mais importante, por modificar e aprimorar sistemas existentes. A cultura hacker do MIT emergiu a partir de um ambiente acadêmico que incentivava a criatividade e a exploração. Os estudantes, imersos em projetos desafiadores, começaram a usar o termo hacker para descrever aqueles que se destacavam na arte da programação e na manipulação de máquinas. Era um rótulo de prestígio, reservado para aqueles que conseguiam desvendar os segredos dos sistemas complexos e encontrar soluções inovadoras para problemas técnicos. Essa prática era tão comum que, ao longo do tempo, a palavra começou a ser utilizada de maneira mais ampla, abrangendo não apenas a programação, mas também qualquer forma de engenhosidade técnica. Um dos primeiros exemplos notáveis dessa cultura hacker no MIT foi o famoso Tech Model Railroad Club, onde os membros se dedicavam a construir e operar maquetes de ferrovias. Os estudantes do clube eram conhecidos por suas habilidades em eletrônica e programação, e rapidamente começaram a experimentar com os controles e sistemas que utilizavam. A ideia de hackear tornou-se sinônimo de otimização e criatividade, em vez de subversão. Esse espírito de inovação se espalhou, e logo, o termo hacker começou a ser associado a qualquer um que se aventurasse a explorar e reconfigurar sistemas, sejam eles mecânicos ou digitais. Com o avanço da tecnologia nas décadas seguintes, especialmente com a popularização dos computadores pessoais, o cenário se transformou. O MIT, que já era um berço de inovações, viu o surgimento de uma nova geração de hackers que se aventuravam no mundo da programação de software. A cultura hacker começou a se expandir além das paredes do instituto, influenciando outros campos universitários e ambientes tecnológicos. Em comunidades como o Almebro Computer Club, na Califórnia, os entusiastas de tecnologia se reuniam para compartilhar ideias, discutir inovações e, claro, hackear os sistemas disponíveis. Essas reuniões não apenas fomentaram um espírito de camaradagem, mas também resultaram em inovações significativas, como a criação do Apple I, que foi desenvolvido por Steve Wozniak e Steve Jobs. Nos anos 80, a noção de hacker começou a ser popularizada pela mídia. Livros e filmes começaram a retratar hackers como figuras carismáticas, muitas vezes desafiando o status quo e lutando contra sistemas opressivos. Essa representação, embora glamourosa, também trouxe uma nova camada de complexidade ao termo, que começou a ser associado não apenas à criatividade e inovação, mas também a atividades ilícitas e éticas questionáveis. Um exemplo emblemático dessa nova percepção foi o caso de Kevin Mitnick, que se tornou uma das figuras mais notórias do hacking na década de 1990. Mitnick, um ex-aluno do MIT, foi preso por invasão de sistemas de grandes empresas, e sua história alimentou a narrativa de que hackers eram quase como vilões modernos, capazes de superar as barreiras de segurança mais robustas. Essa dualidade na percepção do termo hacker refletiu a crescente tensão entre a inovação tecnológica e as preocupações com a segurança e privacidade. Enquanto isso, as comunidades hacker continuavam a prosperar, com muitos indivíduos se unindo em torno do ideal de compartilhar conhecimento e promover uma cultura de acesso aberto à informação. A partir dos anos 90, o conceito de hacker ético começou a ganhar força, com profissionais que utilizavam suas habilidades para fortalecer a segurança dos sistemas, em vez de explorá-los de maneira maliciosa. Essa nova abordagem ajudou a redefinir o que significava ser um hacker, enfatizando a importância da ética e da responsabilidade no uso da tecnologia. Organizações como a Electronic Frontier Foundation, EFF, surgiram nesse contexto, defendendo os direitos digitais e promovendo a liberdade na internet. Assim, ao longo das décadas, o termo hacker passou de uma brincadeira entre estudantes do MIT a um símbolo da cultura digital. Embora a palavra tenha adquirido conotações diversas, o espírito original de curiosidade, criatividade e inovação ainda vive na essência da comunidade hacker. Essa transformação reflete não apenas a evolução da tecnologia, mas também as complexas interações sociais e éticas que moldam nossa relação com o mundo digital. O legado do MIT e de seus pioneiros continua a influenciar a maneira como entendemos o hacking hoje, lembrando-nos de que